Amém, irmãos? Pessoal, dá um pouquinho mais para mim aqui na frente, por gentileza. Obrigado, maravilha. Deus abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem algo maravilhoso ao falar ao seu coração nessa noite. Os irmãos têm noção de como temos sido abençoados? Como a nossa igreja é uma igreja abençoada. Olha quantas crianças lindas orando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus, crescendo no conhecimento da palavra. Vejam nossos adolescentes, vejam adultos, jovens, mocidade, a igreja ativa e a igreja servindo ao Senhor com alegria, amém? Como é bom a gente servir ao nosso Deus com alegria. Como é bom a gente estar na presença do Senhor e ser uma igreja ativa, ser uma igreja forte, ser uma igreja que luta em prol da causa de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Mas nós bem sabemos, queridos, que uma igreja que permanece, como é a temática que temos falado ao longo de já alguns domingos aí, começamos no domingo retrasado, uma igreja que permanece é uma igreja que anda em perseverança, é uma igreja que anda firmada no conhecimento da palavra, é uma igreja firmada em comunhão uns com os outros, mas também é uma igreja que vive a oração. Uma igreja que ora é uma igreja que desfruta dos milagres do Senhor. Uma igreja que ora é uma igreja que depende de Deus. Nesta noite eu gostaria de perguntar ao seu coração: você é aquele que vive, você é aquele que derrama o seu coração diante do Senhor e tem uma vida de oração, ou você acredita que você não precisa de orar? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Eu gostaria que nessa noite você meditasse comigo nesse texto. Neemias, capítulo 1. O que você vai encontrar neste texto? Você vai encontrar a vida de um homem chamado Neemias. Um homem de Deus, um servo do Senhor, no qual este livro foi escrito após o cativeiro babilônico, onde um povo estava vivendo momentos de tristeza, de dificuldades, onde um povo que era o povo de Deus vivia momentos de crises, momentos de aflições, e todos eles viveram situações assim justamente porque desobedeceram ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos ensinar, queridos, que o seu povo, a sua nação, os seus filhos desobedeceram ao Senhor, e pelo fato de desobedecerem a Deus, eles iriam sofrer amargamente, justamente por causa da desobediência. O Senhor ama os seus filhos. E por causa do amor aos seus filhos, Deus deseja nos ensinar. Ele deseja nos corrigir. E através dos ensinamentos de Deus, nós somos transformados todos os dias. À sua imagem, à sua semelhança, à sua vontade. E nós bem sabemos que este povo, o povo de Israel, o povo do Senhor, desobedeceu a Deus por diversas vezes, vivendo debaixo de outros deuses, adorando a deuses pagãos e se desvencilhando da presença de Deus. Consequentemente, essa nação, obviamente, desfrutou do castigo severo do Senhor. Nós vamos encontrar, meus amados irmãos, neste livro a história de uma reconstrução. Nós vamos encontrar na história de Neemias um povo que precisou recomeçar, reavaliar, reconstruir, ir mais uma vez, olhar para frente, porque diante de tão grande desafio, eles agora estão retornando. Viveram durante 70 anos exilados. Durante 70 anos este povo estava no cativeiro. E eles viveram situações amargas, de dores, de tristeza, de angústias, de tribulações. Estavam longe da sua cidade, porque saíram de Jerusalém, foram tomados por causa de Nabucodonosor e agora viveram na Babilônia. Por momentos difíceis e tristes, esse povo passou durante 70 anos. Neemias foi este homem que nasceu neste contexto, o contexto do cativeiro.
E agora nós encontramos este povo retornando. E este povo retorna para Jerusalém por causa de Ciro. Este rei agora, o rei persa, ele havia dado liberação para que este povo pudesse retornar, sair do cativeiro. Este povo agora iria desfrutar da libertação diante de Deus. Porque o Senhor é aquele que corrige, mas o Senhor é aquele que dá tempo para toda correção. Existe um propósito de Deus e um processo pelo qual nós devemos passar. E Deus disse que este povo iria passar durante 70 anos exilados. Mas Deus daria libertação e restauração ao seu povo. E agora esse povo retorna. E agora este povo está em busca desta terra novamente. E eles chegam ali. E quando eles chegam em Jerusalém, este lugar está tomado. Os muros estão destruídos, o templo está destruído, não havia adoração, não havia louvor ao Senhor naquele lugar. Mas eis que surge um homem, em terras distantes, eis que surge um homem audacioso, corajoso, temente ao Senhor, que se coloca na brecha em prol do seu povo. Eis um homem que se coloca diante de Deus, para ser uma bênção no meio do seu povo. Eis um homem chamado Neemias, que se coloca para ser uma bênção diante de uma nação que está sofrendo amargamente pela dor, pelo luto, pelas tristezas, pelas angústias, por um tempo de assolação. Mas agora este povo está buscando a restauração diante de Deus. Eis um homem chamado Neemias, e que no capítulo 1 nós vamos encontrar uma das orações mais extraordinárias que este homem foi capaz de fazer. Este homem se coloca na presença de Deus. Eis um homem chamado Neemias que se coloca na brecha. E a primeira coisa que Neemias faz diante da crise, das lutas, dos problemas, das provações, diante do seu povo, Neemias se coloca em oração. Nesta noite eu gostaria de convidar você para que você, em nome de Jesus, perseverasse comigo em uma vida de oração. Leamos a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1 até o versículo 11, que nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu lá na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados ao exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Versículo 4, leamos juntos. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa.
Versículo 11, leamos juntos. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era... Conseguem perceber a beleza deste texto? Diz a palavra do Senhor, queridos, que um homem surge, esse homem, versículo 2, chamado Anani. E este homem vai então até a vida de Neemias, a este homem, para lhe retratar, para apresentar-lhe como estava o seu povo, como estava a sua nação, como estava esta geração de irmãos que estavam longe agora deste tempo de adoração. Não havia o espaço para adorar a Deus, não havia lugar para engrandecer o nome do Senhor. Este povo estava desolado. Este povo estava sem alegria, sem esperança, sem perspectiva. Era necessário que alguém se colocasse na brecha para levantar a história e trazer a esperança ao coração desta nação. E eis a oração de um homem que faz com que a sua vida, a sua dependência, o seu temor a Deus, a sua piedade, a sua intimidade, o seu temor ao Senhor, faz com que agora toda uma nação reconstrua, toda uma nação recomece um novo tempo de glorificação ao Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja que precisa viver um tempo de oração. A igreja do Senhor precisa entender o privilégio de ser um povo que ora ao Senhor e que entende que, apesar de todas as nossas dificuldades, nós não precisamos de grandes métodos e grandes estratégias, que são elas mirabolantes, mas o que nós precisamos são corações dependentes do Senhor. O que nós precisamos na igreja de Cristo é um povo que se coloca na brecha em oração e na dependência de Deus para ver um novo tempo e para um tempo de recomeços diante do nosso Deus. Ao olharmos para a nossa vida pessoal, às vezes nós olhamos para a nossa própria história e possivelmente nós nos colocamos como este povo. Às vezes estamos desolados, entristecidos, frustrados, decepcionados, angustiados pelas coisas da vida, e às vezes nos falta uma vida de dependência de Deus. Ao olharmos para as coisas ao nosso redor, o que nós precisamos de fato entender é o privilégio de ter uma vida que ora e que depende do Senhor. Uma vida que de fato entende o privilégio de se colocar na brecha em intimidade e reverência e temor ao Senhor. Eis um homem chamado Neemias, que agora no versículo 4, esse texto nos diz que tendo eu ouvido estas palavras, tendo eu ouvido todo o relato de como estava este povo, estavam desolados, em grande miséria, desprezo, os muros estavam destruídos, suas portas queimadas. E agora no versículo 4 ele diz que ele ouviu estas palavras e a ação deste homem foi se assentar e chorar. A ação de Neemias neste momento foi do coração de um homem que compreende a dor do seu próprio povo. O coração de um homem que olha para as necessidades alheias e não se coloca do outro lado, mas é aquele coração que sente a dor do próximo. Neemias foi aquele que se colocou diante do Senhor na dependência de Deus. Aquele que se relacionou com Deus de forma íntima e verdadeira para levar o seu próprio povo ao caminho da restauração. E diz a palavra do Senhor que este homem está triste, desolado, este homem está chorando, lamentando por alguns dias, e a ação de Neemias não foi tomar agora, de forma impulsiva, o que ele iria fazer. Mas a ação de Neemias foi de fato um homem que dependia do Senhor. E diz o final do versículo 4, eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
A igreja do Senhor é uma igreja que precisa entender o privilégio da oração. Os servos de Deus são aqueles que precisam entender o privilégio de se colocar na brecha para orar, para clamar, para buscar ao Senhor, para reverentemente se relacionar com o seu Deus de uma forma extraordinária e uma vida de piedade diante do Senhor. Neemias foi aquele que entendeu o privilégio de ter uma vida de oração diante do nosso Deus. Meus amados irmãos, diante de todo este contexto, uma igreja, a igreja do Senhor, é uma igreja que se fortalece no ambiente da oração. Uma igreja enfraquecida é uma igreja que precisa buscar diante de Deus uma vida de oração. Uma igreja que entende o privilégio de avançar é uma igreja que entende o privilégio de ter os joelhos no chão. Nós nunca conseguiremos avançar se nós não tivermos o joelho no chão. Nós nunca conseguiremos prosseguir se nós não tivermos uma vida de dependência do Senhor. Eis um homem que estava no palácio. Eis um homem que tinha todos os prazeres e riquezas do palácio. Neemias era o copeiro do rei. Neemias era aquele que servia ao rei. Neemias era aquele que se colocava ao lado do rei, ao ponto de morrer pelo próprio rei. Neemias era aquele que tinha todas as alegrias do palácio, o conforto do palácio. Mas Neemias foi este homem que, mesmo tendo todo o prazer, mesmo tendo todos os privilégios de um palácio, ele se coloca diante de Deus em oração e quebrantamento diante do seu Deus. Sabe qual é a vida deste homem? É a vida de um homem que entende o privilégio de levar o seu povo a um lugar melhor. A igreja do Senhor precisa entender o privilégio de viver uma vida de oração e temor ao nosso Deus. A oração de Neemias nos apresenta várias evidências que nós não podemos esquecer. E a primeira evidência que nós não e jamais podemos esquecer, aqui no texto, é que nós devemos orar com temor ao nosso Deus. Nós devemos viver uma vida de temor ao Senhor soberano, grandioso, que pode fazer todas as coisas, porque tudo está diante das suas mãos. Todas as coisas estão diante dos seus olhos. Eis um povo que está vivendo situações conflituosas, amargas, tristes. Eis um povo que está desolado, mas Deus é o Deus que conhece todas as coisas, porque tudo está nas mãos de Deus. O Salmo de número 24 é o salmo que começamos o culto desta noite, que nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. A oração de Neemias foi uma oração de um homem que temia ao Senhor. Foi a oração de um homem que de fato entendia o privilégio de temer a Deus, de confiar em Deus, de saber que há um Deus grandioso, soberano, Senhor, Criador de todas as coisas. A quem ele ora ao Senhor, ao Deus Yahvé. E a sua oração é: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Este homem é um homem que ora ao Senhor grandioso, poderoso, Senhor de todas as coisas. Neemias confiava em Deus. Neemias sabia que existia um Deus soberano, grandioso e poderoso, soberano de todas as coisas. Neemias compreendia que havia um Deus Yahvé, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus provedor de todas as coisas, e este Deus poderia trazer para eles uma nova história e reconstruir a história daquele povo e dar a eles uma nova esperança. Às vezes nossos corações estão desolados, às vezes nosso coração está frustrado, às vezes o nosso casamento está em crise.
Às vezes passamos pelas provas e pelas lutas da nossa vida, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu amado irmão, a minha e a sua oração deve ser a oração daquele que teme e confia no Senhor, soberano de todas as coisas. A nossa oração deve ser a oração diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e tudo está diante dos seus olhos. Neemias confiava no Senhor. Ah, Senhor Deus grande, Deus temível, Deus poderoso, Deus que guardas a aliança. A oração deste homem é a oração de alguém que confia no Deus das alianças. Deus é aquele que fez aliança com o seu povo. Deus é aquele que promete e cumpre as suas promessas. Deus é aquele que disse que enviaria Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Ele prometeu e cumpriu a sua palavra. Meus amados irmãos, a nossa oração é a oração daquele que deve temer a Deus, confiar no Senhor e nas suas obras grandiosas e poderosas em nossas vidas. Ao Deus Criador, ao Deus Onipotente, ao Deus Soberano das nossas vidas. Nós não podemos e nem devemos temer aos homens, mas nós precisamos temer a Deus. A quem nesta noite você se curva neste lugar? Diante de quem você se prostra neste lugar? Quando você entra para o lugar da adoração e quando você vive seus dias, a quem você adora? A quem você confia? Em quem você descansa? Eis um homem que confiou no Senhor. Eis um homem que não recebeu promessa alguma, mas um homem que confiou em Deus e se colocou na brecha diante do seu povo. Eis um homem que não deixou ver o seu povo passar pela aflição e pela crise, mas um homem que lutou pela sua própria nação, nem mesmo os conhecendo. Mas eis um homem que se coloca na brecha e ora ao Senhor. A igreja de Deus é uma igreja que precisa viver uma vida de oração. Nós precisamos entender o privilégio de orar. A igreja precisa entender o privilégio de ter uma vida de temor ao Senhor, confiando em Deus, descansando em Deus. E sabendo que as nossas vidas, irmãos, estão nas mãos do Todo-Poderoso e que tem obras grandiosas preparadas para aqueles a quem confia. Nós, irmãos, precisamos descansar na vontade soberana do nosso Deus e entender que há um Deus que guerreia por nós. E a Ele vamos glorificar e exaltá-lo em todos os dias da nossa vida. A igreja de Deus precisa viver uma vida de oração. Aquele que ora é aquele que confia. Aquele que ora é aquele que depende. Aquele que ora é aquele que reconhece os seus pecados. E o que Neemias faz neste momento? Neemias se coloca diante do Senhor em reconhecimento, não só apenas do seu eu, do seu pecado, das suas falhas, da sua pecaminosidade, mas ele também eleva diante de Deus a fraqueza de todo o seu povo. Meus amados irmãos, a igreja de Cristo precisa entender o privilégio de ter uma vida de oração na humildade, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo a nossa miséria e entendendo que há um Deus grandioso e misericordioso. Sabe quem nós somos? Nós somos dependentes de Deus. Sabe quem nós somos, irmãos? Nós somos um povo que precisa depender de Deus. E este povo depende de Deus. E este povo é o povo que confia no Senhor quando este povo reconhece a sua fragilidade. Nós confiamos em Deus quando nós nos colocamos diante dEle em humildade, em quebrantamento, em humilhação, em rendição. E aqui Neemias, ele ora ao Senhor e diz: olha Deus, nós temos procedido de todo corruptamente contra Ti. Não temos guardado os Teus mandamentos, não temos guardado os Teus estatutos, nós não temos guardado a Tua palavra, Senhor. Nós temos errado diante de Ti. Estejam, versículo 6, pois atenta os teus ouvidos e os teus olhos abertos
para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite aos filhos de Israel. Neemias se derrama diante de Deus. Este povo precisava de alguém. Este povo necessitava de um homem. Este povo carecia de um líder que se colocasse na brecha por eles. Você está aqui nessa noite, querido. Você está aqui neste lugar. Você está aqui nesta igreja. E a minha pergunta, o meu questionamento a você nessa noite: você tem colocado sua vida na brecha em prol do povo de Deus? Você tem vivido uma vida de oração para que o mundo conheça a verdade do Evangelho, a graça de Jesus, o amor de Deus, através da minha vida e da sua vida? Você tem se colocado na brecha como Neemias, vivendo numa vida de oração, de temor e confiança ao Senhor? Eis que surge este homem que confiava em Deus. Vamos recomeçar, irmãos. Meus amados irmãos, vamos reconstruir, vamos reavaliar, vamos avançar, vamos prosseguir, vamos olhar para frente, mas para isso é preciso ter uma vida de dependência de Deus. Para isso é necessário uma vida de temor ao Senhor e confiança em Deus, olhando para si, para a sua fraqueza, para a sua limitação, para os seus pecados, para a sua pobreza da sua alma. Você que está aqui nessa noite, querido, você precisa voltar os seus olhos para Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor todos os dias, em quebrantamento, em humildade, descansando na vontade do Senhor e dizendo como Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O avivamento vem quando esta igreja se derrama diante do Senhor. O avivamento vem quando uma igreja se coloca em quebrantamento, em humilhação, e esta igreja se arrepende dos seus pecados. O avivamento vem quando nós nos colocamos diante de Deus em oração. Talvez a sua casa precise de avivamento. Talvez a sua família precise de avivamento. Talvez a sua vida espiritual precise de um grande recomeço, de um grande avivamento. Mas é necessário olhar para dentro, reconstruir, reavaliar, olhar para o coração, dizer: Deus, nós temos transgredido, Senhor, nós temos errado, Deus, nós temos vivido uma vida que não te agrada. Fazer grandes reavaliações, olhar para dentro, rever aquilo que precisamos mudar dentro de nós, para que de fato Deus venha nos mostrar a área que precisamos de ser transformados em nossas vidas, para que o avivamento venha, para que a restauração venha, para que a esperança venha, para que possamos desfrutar da presença do nosso Deus. Talvez estamos assim como este povo, mas o que nós de fato precisamos entender é a bênção de ter uma vida na dependência de Deus. Ah, irmãos, eis um homem que se coloca na brecha, e este homem se derrama diante do Senhor, e a palavra do nosso Deus diz, em último lugar neste texto, nós veremos que a última evidência da oração aqui de Neemias, é que de fato nós precisamos orar com fervor. A oração do povo de Deus, é uma oração de fervor e confiança, no Deus que pode socorrer e restaurar o seu povo. E o versículo 9 até o versículo 10, será que você pode ler comigo este texto? Vamos ler juntos, do verso 9 até o verso 11, nós vamos ler todo o texto até o final. Diz assim a palavra do Senhor, leamos: mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para um lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo,
e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante. Nós devemos orar, queridos. Nós devemos orar. Uma igreja que ama o Senhor é uma igreja que ora. Uma igreja que ama o Senhor é uma igreja que se derrama diante de Deus. Uma igreja que ama é uma igreja que confia no poder de Deus. E é certo que quando o nosso coração está diante do Senhor, nós veremos grandes obras de Deus acontecendo em nós e através de nós. Quando a gente confia em Deus, quando nós descansamos no Senhor e quando nós temos uma vida de piedade ao nosso Deus, nós veremos coisas extraordinárias acontecendo em nossas vidas. Nós veremos os milagres de Deus. Nós veremos vidas sendo transformadas. Nós veremos famílias sendo transformadas. Nós veremos conversões entre nós. Nós veremos um povo que tem esperança. O povo de Deus é um povo que confia no Senhor. O povo de Deus é um povo que vive de fé em fé. Ah, Senhor, é certo, Deus, que se vos converterdes a mim, diz o texto, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus restaura todas as coisas. Deus restaura o nosso coração. Deus restaura a vida de um povo, quando este povo anda nos caminhos do Senhor. O Salmo 126 foi um salmo que lemos na semana passada, em Santa Bárbara do Oeste. E este texto, quando você olha para este texto, e ele é justamente o contexto da história de Neemias, quando este povo retornava. E este povo dizia: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Este é o texto do versículo 4. Este é o texto de Neemias. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Senhor, a minha vida está desolada, mas o Senhor tem poder para restaurar a minha sorte. A minha vida está em tristeza, mas o Senhor tem poder para restaurar a minha vida, a minha família, a minha história, meu casamento, minha igreja. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas. O Senhor Jesus vira para os seus discípulos e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque, irmãos, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É por isso que você precisa confiar em Deus. É por isso que eu e você precisamos ter uma vida de oração. É por isso que a igreja do Senhor precisa entender o privilégio de confiar no Senhor e descansar em Deus. E entender que a nossa vida é uma vida daqueles que confiam e amam o Senhor de todo o seu coração. Meu querido irmão, você precisa orar ao Senhor. Meu querido, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa depender de Deus. Meu querido, você que está aqui nessa noite, talvez você não consiga enxergar o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não tem esse poder, nem mesmo eu. Neemias também não. Mas Neemias foi este homem de Deus que orou ao Senhor e confiou no seu Deus. E este homem se colocou na brecha em prol de uma nação. Você que está aqui nessa noite, você tem orado ao Senhor? Você tem confiado em Deus?
Você que está aqui nessa noite, você tem uma vida de oração, ao ponto de descansar no Senhor e entender que Deus é o dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas. E este mesmo Deus soberano, este mesmo Deus glorioso, grandioso, é o Deus que nos convence dos nossos pecados. É este mesmo Deus que nos faz perceber que sem Ele na jornada nós não vamos conseguir. E que não adianta, queridos, você viver sem o Senhor. Você não vai conseguir. Não adianta você viver numa vida de ego. Você não vai conseguir. Não adianta você viver numa vida olhando apenas para você mesmo. Você vai cair, você vai falhar. Mas eu e você precisamos olhar para Cristo e entender que Ele é a nossa esperança. Nele temos a alegria e a salvação eterna para sair do exílio e voltar para uma nova terra, para ali buscar ao Senhor e viver com Ele eternamente. Eu não sei se você está em busca do novo céu e de uma nova terra, mas é nessa jornada que todos nós estamos em busca. Você que está aqui, você está em busca deste novo lugar, deste novo céu, desta nova terra, desta nova Jerusalém. Esta Jerusalém que não será reconstruída por pedras, por muros, por palácios. Mas esta nova Jerusalém que será restaurada, gloriosa, poderosa. Esta nova Jerusalém que agora viverá eternamente com o seu Salvador. Meus amados irmãos, enquanto esse dia não chega, dependa de Deus. Enquanto esse glorioso dia ainda não chega, confie no Senhor. Tenha uma vida de oração. Enquanto esse glorioso dia ainda não chegou, viva na brecha em uma vida de oração. A igreja do Senhor precisa orar, e eu não sei qual o clamor do seu coração nesta noite. Mas eis um homem que se coloca na brecha em prol do seu povo. Talvez o seu coração nessa noite tenha passado por muitas provas e lutas. Mas o Salmo 126, versículo 4 vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a minha vida, a minha família, a minha igreja. Restaura o meu coração. Restaure a minha história, Senhor. Porque com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. Ele nos dá esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Nele você pode confiar. Nele você pode descansar. Eu te convido nessa noite para que você fique em pé. Por favor, Fábio.